Bem, bom dia a todos, ao conselheiro decano, Antônio Roque Citadini, nosso conselheiro Antônio Carlos dos Santos, representante do Ministério Público de Contas, doutor Celso Matucci, procuradora da Fazenda, doutora Evelyn Moraes de Oliveira, doutor Sérgio, nosso secretário-geral, senhores funcionários e demais presentes. Sobre a mesa, a ata da terceira sessão ordinária, da terceira sessão ordinária, realizada em 23 de fevereiro de 2016, para discussão e votação. Não havendo objeção, vou dá-la como lida e aprovada. Aprovada. A presidência oferece a palavra a quem dela queira fazer uso. Consulto o doutor Celso Augusto Matucci, representante do Ministério Público de Contas, se requer vista antecipada ou deseja produzir sustentação oral em algum dos processos constantes da pauta de julgamento, seja da esfera estadual, seja da esfera municipal. Senhor presidente, tendo em vista a intenção da parte requerer deduzir sustentação oral, o Ministério Público também pretende deduzir sustentação oral nos itens 42 a 45 da pauta. O procurador pede vista do item, não, pede sustentação oral do item 42 a 45. Eu relato em conjunto os itens 1 e 2. O item 1 refere-se a contrato precedido de concorrência celebrado entre a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, Fundação Casa, e a empresa Incorplan Engenharia Limitada, que tem por objeto a construção de um centro de atendimento socioeducativo ao adolescente, Casa, no município de Ribeirão Preto, incluindo o fornecimento de material e mão de obra. O item 2 versa sobre 4 termos de aditamento a contrato para a prestação de serviços de informática firmados entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a empresa Softplan, Planejamento e Sistemas Limitada. Relatórios e votos previamente disponibilizados. A instrução é unânime favorável em ambos os casos, nada impedindo a aprovação das matérias por esta Corte de Contas. Assim, voto pela regularidade da licitação e do contrato do item 1, bem como dos termos de aditamento do item 2. Em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 3 e 4. O item 3 refere-se a contrato precedido de tomada de preço celebrado entre o Departamento de Águas de Energia Elétrica, da EE, e a empresa FBS, Construção Civil e Pavimentação Limitada, objetivando a realização de obras de contenção de margens de execução da ponte de concreto armado sobre o córrego oratório entre as ruas Agostinho Lumberti, em São Paulo, e Aurora, no Jardim Ana Maria, em Santo André. O item 4 versa sobre 2 termos aditivos para a prorrogação de vigência de um termo de concessão de ajuste referente ao contrato que objetivou a prestação de serviços de nutrição e alimentação firmados entre a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e a empresa Rio Branco Refeições Limitada. Relatórios e votos previamente disponibilizados. As justificativas produzidas nos itens acima relacionados não lograram afastar as objeções suscitadas na instrução. Conduziram ao juízo desfavorável. No item 3, o prejuízo à competitividade do certame em razão da cláusula restritiva do edital, há muito condenadas pela jurisprudência dessa Corte. E no item 4, a inafastável aplicação do princípio da acessoriedade, tendo em vista que a licitação e o contrato foram considerados irregulares por decisão transitada em julgado. Voto, assim, pela irregularidade da licitação e do contrato, que se refere ao item 3, bem como dos termos a que se referem o item 2 e, consequentemente, pela ilegalidade dos atos ordenadores das respectivas despesas.
votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o conselheiro Antônio Roque Cittadini para relatar os itens a seu encargo. Senhor presidente, senhor procurador-chefe do Ministério Público, procurador da Fazenda, doutor Antônio Carlos, nosso colega. Item 5 da pauta trata-se de exame da pressão de contas anuais da Fundação de Centro Tecnológico Hidráulico de 2015. Os pareceres foram favoráveis e o meu voto também é favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, o item 6. Trata-se de um contrato firmado entre o Centro de Suprimento e Manutenção e a Empresa Telefônica, Polícia Militar. O ajuste foi na modalidade de licitação. A fiscalização falou, o auditor também falou. O auditor Alexandre Sarquis apontou, num primeiro julgamento, acolheu as posições que, julgando regulares. Vieram os termos, foram examinados. Do exame dos autos, acolha a justificativa apresentada pela OIRIGE, tendo em vista que o preço referido ao aditivo foi o mesmo do contrato original, sem reajuste, e que outras empresas foram consultadas. Com relação a outra objeção levantada pela fiscalização, que não houve comprovação de empenhos, a falha pode ser relevada, uma vez que foi anexado o relatório do COFIN das liquidações de despesas com a telefonia fixa, da qual constavam os empenhos de gasto referente ao período onde alega a origem que as unidades gestoras utilizam-se do sistema COFIN, procedimento autorizado pela Secretaria. Diante do exposto, acompanho as manifestações da Casa no sentido da regularidade dos atos aqui examinados. Em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o substituto conselheiro, doutor Antônio Carlos dos Santos, para relatar os itens a seu encargo. Item 7 a 14. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora da Fazenda, senhor procurador do Ministério Público de Contas. O item 7 da pauta estadual traz as contas da Autarquia Estadual Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, o IPEM São Paulo, relativas a 2011. Execução orçamentária equilibrada, com ligeiro superávit, questões suscitadas pela GDF 3 foram razoavelmente rebatidas pelo Instituto, manifestações de ATJ, PFE e Ministério Público pela regularidade com recomendações, e eu encaminho o voto pela regularidade com ressalvas, com as determinações constantes do corpo do voto. Em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, itens 8 e 9 em conjunto. Deferido. O item 9 trata de licitação, pregão presencial, contrato, termos aditivos e execução contratual relativos ao ajuste firmado entre a Fundação Casa e a empresa TRAC Serviços, Comércio e Administração Limitada para o transporte de adolescentes e servidores. O item 8 anterior cuida de representação originada de solicitação do Ministério Público Estadual sobre supostas irregularidades relativas a esta contratação. A licitação, o contrato e termos aditivos em questão não receberam censura por parte da GDF 9. No entanto, o acompanhamento da execução contratual evidenciou inexistência de controles, utilização de veículos por terceiros e funcionários sem critérios pré-estabelecidos, falta de planejamento que dificultou a ação de fiscalização. A TJ, sob aspecto econômico-financeiro, pela regularidade da licitação e dos ajustes. Quanto à execução contratual, pontuou haver pagamento pela distância estimada e não efetivamente percorrida, o que pode ser objeto de recomendação. PFE pela regularidade dos atos praticados e improcedência da representação. O Ministério Público pela regularidade dos atos e pela procedência da representação no que diz respeito à execução contratual. Órgãos técnicos da Casa, PFE e Ministério Público de Contas não vislumbraram óbices na licitação e na contratação efetivada pela Fundação Casa.
valores pactuados estão aderentes àqueles praticados no mercado, a falta de melhores controles na utilização dos veículos enseja juízo de irregularidade na execução contratual, como concluiu o douto Ministério Público de Contas. Falha abrandada pelo anúncio da Fundação e a adoção de medidas para apuração de responsabilidades. Assim, encaminho voto no que tange à representação, essa deve ser considerada parcialmente procedente por se referir a questões relativas à falta de controle de execução e à exatidão das informações constantes do registro de tráfego. Nesses termos, voto pela regularidade da licitação e do contrato e dos termos aditivos, e pela irregularidade da execução contratual, assim pela procedência parcial da representação. O voto está em discussão, em votação, aprovado. O item 10 trata da licitação, a concorrência do tipo técnica e preço e contrato celebrado pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, MTU, com o consórcio Ensibra Sistran, objetivando a elaboração de projeto funcional básico, executivo e de desapropriação e de obras complementares ao trecho Campinas-Sumaré do Corredor Metropolitano Noroeste. Questionamentos suscitados na fase de instrução, exigência de visto do CREA São Paulo para licitante de outra unidade da Federação. A nota da proposta técnica considera o tempo de formação dos profissionais e o tempo de vínculo profissional do coordenador, quesito este último em confronto com o artigo 46, parágrafo 1º da Lei de Licitações, ausência de maior detalhamento pela MTU dos serviços preliminares, levantamento topográfico, sondagens, ensaios geotécnicos, avaliações estruturais e funcionais do pavimento. Área técnica, jurídica e chefia de ATJ pela irregularidade da matéria. PFE também condenou as impropriedades, exceto a exigência de visto do CREA. A questão da exigência do visto do CREA foi justificada pela defesa, que trata-se desta exigência tão somente da licitante vencedora. A TJ atestou a economicidade dos preços praticados e demais questões comportam relevação. E, ante tais considerações, meu voto é pela regularidade dos atos em exame. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. No item 11, está em análise o convênio firmado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, DR, com a Prefeitura de Caçapava, tendo por finalidade a execução das obras e serviços de pavimentação da estrada vicinal da Germana. PFE posicionou-se pela regularidade do convênio. A instrução não registrou falhas que impeçam o julgamento favorável do convênio. As impropriedades anotadas foram sanadas com a juntada de documentação pela origem. Portanto, voto pela regularidade dos atos ora examinados. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 12, senhor presidente, eu solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. Retirado de pauta o item 12. O item 13 se refere a contrato entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, e o consórcio PDJ, precedido de concorrência do tipo técnica e preço, visando o gerenciamento de projetos de arquitetura e de engenharia das obras de prédios escolares e administrativos da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A TJ, por suas unidades de engenharia, economia e jurídica, e também pelo procurador-chefe pela irregularidade. Mesmo caminho trilhado por PFE e Ministério Público de Contas. Não houve, em verdade, competição. Única licitante acudiu ao certame e sagrou-se vencedora. Inúmeras falhas concorreram para a restritividade do certame. Quando licitou o apoio à fiscalização e gerenciamento de obras, a FDE dividiu o objeto em diversas contratações. Neste caso, ela lançou mão do conjunto de todo o território paulista num único procedimento, sem atentar para as disposições do artigo 23, parágrafo 1º da Lei de Licitações. Também orçamento impreciso ao dimensionar somente equipe de profissionais e número de horas, sem informar os locais de trabalho, o estágio das obras ou o tipo de atividade a serem desenvolvidas em cada uma delas. Tal aspecto dificultou a formulação da proposta técnica e o dimensionamento do deslocamento de mão de obra por todo o território paulista. Também houve exigência de capital mínimo, considerando como referência o prazo integral do contrato de 20 meses.
Assim, meu voto acompanha a instrução pela irregularidade de todos os atos praticados. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 14 se refere à prestação de contas decorrente do contrato de gestão referente ao exercício de 2013, firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde, através da Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, e a Associação Lar São Francisco de Assis, da Providência de Deus, tendo por finalidade a gestão e execução de atividades e serviços de saúde no ambulatório médico de especialidades de Presidente Prudente. A instrução opinou pela regularidade da matéria e eu acompanho, senhor presidente. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Terminada a sessão estadual, agradeço a participação da doutora Procuradora da Fazenda, doutora Evelyn Moraes de Oliveira, e passo a relatar os processos da sessão municipal a meu encargo. Havendo solicitação de sustentação oral, eu proponho, com a concordância dos senhores conselheiros, a alteração da nossa pauta. O item 42, relatoria do conselheiro Antônio Roque Cittadini, 42 a 45. Eu convido o doutor João Batista de Moraes, defensor pela Associação Finasa. Cumprimento o doutor João Batista de Moraes e passo a palavra ao conselheiro Antônio Roque Cittadini, relator dos processos. Os itens 42 a 45 tratam-se de convênios, aditamentos e prestação de contas de ajuste entre a Prefeitura de Osasco e a Associação Desportiva Classista Finasa, antiga denominação da ADC, Bradesco Associação Desportiva Classista, objetivando a transferência de recursos financeiros do Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Osasco, com a ADC Finasa, com a finalidade de construção do Centro de Desenvolvimento Esportivo Finasa Osasco, conforme disposto no plano de trabalho. Bom, a matéria foi apreciada pelos órgãos da Casa, que todos deram pela irregularidade deste convênio realizado. Foram realizadas também diligências requeridas por todos e, ao final, os órgãos da Casa todos manifestaram igualmente pela irregularidade. O Ministério Público de Contas também manifestou pela irregularidade da contratação. Ouço o senhor advogado. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, demais integrantes dessa colenda Câmara, meus respeitos e cumprimentos a todos os presentes aqui no salão. Eu faço uso da tribuna com o objetivo apenas de trazer algumas informações que me parecem úteis e relevantes para o julgamento do processo, como também tocar em dois pontos que me parecem sensíveis. E eu começo iniciando, então, por trazer as informações. A ADC Bradesco, ela é uma entidade que ela já está presente entre nós já há 29 anos. E ela tem prestado um serviço na área social por demais relevante. Ela já conseguiu formar grandes nomes dos selecionados brasileiros, tanto na área de basquete, quanto também de vôlei. Na área do basquete, cabe lembrar as atletas Janete, Magic Paula, e na área do vôlei, a Jaqueline, a Mari, e tantas outras expoentes jogadoras
que já compuseram ou que ainda compõem o nosso selecionado. Antes do advento da lei que instituiu o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, muito tempo antes já existia a ADC Bradesco, e ela desempenhava suas funções usando de recursos próprios. Posteriormente à vigência do Estatuto, então, tornou-se possível a captação de recursos que foram feitos mediante doação realizada pelas organizações Bradesco. Mas não foi apenas isso. O alvo principal da entidade era um só: tornar possível aqui as atletas pudessem estar congregadas, reunidas no mesmo espaço geográfico, para que evitasse o que acontecia até então, de fazer com que essas alunas tivessem que se deslocar de um lugar a outro, sempre com perda de tempo e correndo, inclusive, riscos durante o transporte. O Estatuto do ECA, portanto, no seu artigo 260, ele tornou possível às pessoas jurídicas direcionarem recursos para o FUNCAD, e foi isso que fez as organizações Bradesco. E direcionou esses recursos com a finalidade precípua, né, de poder fazer com que esses recursos se voltassem para a ADC Bradesco. Para quê? Para que ela pudesse, então, desempenhar esse seu papel. Muito bem. Verificou-se, então, há um certo tempo, que seria preciso, então, a construção de um centro de treinamento, dentro daqueles propósitos aos quais eu já me referi. E, com isso, então, além dos recursos que foram aportados no FUNCAD, através de incentivo fiscal, a própria organização Bradesco também contribuiu com uma quantia próxima de 8 milhões de reais. E vejam, senhores, estamos voltando no tempo há 8 anos atrás. Então, era uma quantia, sim, bastante significativa. Os pontos que eu gostaria de abordar são 2 pontos. O primeiro deles: existe nos autos um pronunciamento da assessoria técnica, que consta as folhas 1364 a 1366 do processo TC 6483/026/09. Nesse pronunciamento da assessoria técnica, e me parece que esse foi talvez um dos pontos que remanesceu, depois de tantos esclarecimentos que foram prestados pelas partes ao longo da tramitação do processo, ficou, então, expresso nessa manifestação da assessoria técnica de que a resolução número 137 do CONANDA, no seu artigo 16, proibiria a construção de obras com recursos do FUNCAD. O ponto que eu chamo a atenção é que essa resolução, que dá suporte ao argumento da assessoria técnica, é que essa resolução ela é posterior à assinatura do convênio, porque ela é de 2010. O nosso convênio ele é de 2007 e 2008. Portanto, no entender da defesa, esse normativo expedido pela CONANDA, ele não tem força retrooperante, porque ele não pode retroagir para prejudicar o ato jurídico perfeito que havia sido consolidado já há 2 anos aproximadamente. Com relação, o segundo ponto, com relação a um fato novo que foi trazido pelo respeitável Ministério Público de Contas, aqui se acena com a inconstitucionalidade da lei municipal, que permitiu o direcionamento desses recursos para uma finalidade específica. Já houve no processo diversas manifestações, tanto pela ADC Bradesco quanto pela Prefeitura Municipal.
Mas o que sobreleva nesse caso é que a matéria concernente à inconstitucionalidade, matéria tipicamente de direito, baseada até mesmo em decisões deste mesmo egrégio tribunal, essa matéria não pode ser apreciada e julgada aqui, nesta casa. Mesmo porque, depois do advento da Constituição de 88, e tomando por base também o que dispõe a Constituição do Estado de São Paulo, no seu artigo 74, ali consta que compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a representação de inconstitucionalidade. Nesse mesmo sentido, eu volto a repetir, já houve pronunciamentos deste mesmo egrégio tribunal. Finalizando, então, e para não tomar mais tempo dos nobres conselheiros, eu gostaria também de fazer menção ao fato de que a ADC Bradesco ela não é beneficiária de subvenções municipais. O imóvel onde foi instalado o centro de treinamento é um imóvel de propriedade pública. A ADC Bradesco é tão apenas permissionária de uso. E a excelência dos serviços prestados pela ADC já foi reconhecida e está demonstrada pelo histórico que eu passei para os senhores no início dessa sustentação. Portanto, senhores conselheiros, a defesa da ADC Bradesco considera que os dois convênios encontram-se aptos de merecer a chancela deste egrégio tribunal, e como não houve, com relação às prestações de contas, nada que pudesse infirmar que elas tivesse apresentado algum tipo de anomalia, nós pugnamos, então, pelo julgamento, pela aceitação e pela validade dos dois convênios, julgando corretas as prestações de contas. É isso. Muito obrigado. Palavra ao doutor Celso Matucci, que solicitou sustentação oral. Senhor presidente, senhor conselheiro relator, senhores conselheiros, eminente advogado, inicialmente faço o destaque que o Ministério Público de Contas deduz esta sustentação oral na qualidade de fiscal da lei, portanto, de maneira imparcial. E nesse sentido, até quero louvar a participação de uma empresa, de um banco do porte do Bradesco, o envolvimento nas políticas sociais, e quem dera outros bancos, outras instituições de grande porte, que é o Banco do Bradesco, fizessem os mesmos aportes de recursos com essa finalidade social. Isso é digno de louvar. Mas o que é necessário destacar, e realmente chamar a atenção desta Egrégia Câmara, é a maneira como se dá o aporte de recursos e com uma finalidade destinada a uma instituição específica. A própria, na manifestação anterior deste parquê, o nobre colega que anteriormente aqui estava, ele realmente trouxe uma distinção da própria Lei Rouanet, que, pela Lei Rouanet, os incentivos fiscais serão concedidos, decorrentes da destinação dos recursos públicos, mas a específicos projetos sociais, mas esses projetos sociais eles têm uma prévia seleção pública, um cadastramento no Ministério da Cultura. E, embora a lei do município de Osasco permita a doação condicionada nesses moldes, há um desvirtuamento da própria intenção da doação condicionada em plena divergência com a legislação, com a Lei Rouanet, com uma série de fatores, em especial, a questão da doação condicionada a uma entidade específica e não a doação ao fundo. A doação, o repasse se mostraria legal se fosse feito ao fundo, e um próprio município, o próprio fundo, destinar aos projetos que entendesse adequados.
e não a um específico projeto vinculado a uma doação condicionada, muito embora com a permissão da lei municipal. E é nesse aspecto que se afigura a lei municipal inconstitucional sobre essa vinculação ilegal e inconstitucional, sobre essa vinculação específica a uma entidade recebedora de recursos, né? Na verdade, a impropriedade se materializa pelo incentivo fiscal, né? Talvez aqui ensejando uma ofensa o artigo 167, inciso 4 ou 5, né, da vinculação de receitas. E é nesse aspecto que o Ministério Público se manifestou outrora, né, e que chama a atenção de Vossa Excelência nesse julgamento, e também para o aspecto das irregularidades encontradas pela fiscalização, né. No convênio, né, foram diversas questões abordadas pela fiscalização, né, por exemplo, né, a não previsão de contrapartida por parte da entidade conveniada, o não atendimento à previsão legal descrita no parágrafo 2º, artigo 116 da Lei de Licitações, a ausência de plano de trabalho aprovado pela administração municipal, dentre outros, e, por fim, na própria prestação de contas, em que não houve encaminhamento de documentos para a prestação de contas em exame, contrariando até o artigo 36 das instruções desta Corte. Então, com essas pequenas considerações, novamente, o Ministério Público entende irregular a forma como estão sendo destinados aos recursos a uma específica instituição, né, quando deveriam, sim, ser ao fundo, e o fundo destinar a outras, a quem ele entendesse adequado, né. Então, nesse sentido, caminha o Ministério Público, mas sem deixar de louvar a participação de uma instituição privada, né, nesses projetos sociais. Mas entende-se, novamente, o parquê, que deve ser feito com os mecanismos legais adequados, né, e sem deixar de olvidar a presunção de inconstitucionalidade da lei do município de Osasco, destacando, ao fim, que essa Corte realmente ela não declara a lei inconstitucional, mas o próprio Supremo Tribunal Federal já simulou a matéria que o tribunal ele pode reconhecer a inconstitucionalidade de lei para julgar os seus processos, não declarar a lei inconstitucional, mas sim para julgar os seus processos. Somente isso, Excelência. Com a palavra ao nobre relator. Olha, eu me encontro em condições de votar. Eu pensei em retirar o processo por causa da manifestação do Ministério Público, mas creio que devam esclarecer algumas questões. Bom, a primeira é que o tribunal não se opõe a que o Bradesco tanto ajude ao esporte a revelar craques no vôlei, no basquete, no que quiser. O dinheiro é do Bradesco, ele faça o que ele quiser. Os problemas aparecem quando o dinheiro é dinheiro público, ou diretamente público, ou através de isenções públicas, porque nós temos hoje no país um sem número de situações onde as empresas se vangloriam de prestigiar isso, prestigiar aquilo. Na verdade, elas não estão prestigiando nada, elas estão deixando de pagar imposto que elas deveriam pagar e o dinheiro o governo está repassando para elas. Isso acontece generalizadamente. É uma má prática que nós vemos todo mundo, a tal ponto que a propaganda gratuita que nós vemos na televisão, que não é gratuita, essa propaganda que aparece, partido aí, PCO, PC não sei o que lá, é uma propaganda paga e paga pelo poder público, quando o poder público renuncia os seus impostos. As empresas na área de esporte, é muito comum isso, elas alegarem uma grande contribuição na área da cultura também. A rigor, respeitando que possa ter caso onde elas contribuem muito com os seus recursos, mas, na verdade, elas estão contribuindo com recursos que elas descontam do Estado, ou que indiretamente é recurso público. A segunda coisa, apenas, felizmente, a internet permite que se possa socorrer na hora. Eu não lembrava exatamente o número da súmula do Supremo Tribunal, eu fui ver, é o número 347, e que já foi tantas vezes aqui aplicada. É uma súmula do Supremo Tribunal, onde deixa claro que o tribunal pode negar o cumprimento de lei claramente inconstitucional.
Então, nós não estamos invadindo espaço nenhum. A questão fica, para sintetizar toda a discussão, se é razoável uma doação a um fundo direcionada a uma contratação. Esta, no final, fica a questão, né? Com quanto que possa tratar da inconstitucionalidade da lei municipal que permitiu, mas a prática que fica aqui é o seguinte: é razoável que uma empresa doe, quando eu estou dizendo doe, vocês estão entendendo, na verdade, ela doa formalmente, mas depois ela recebe de imposto, vantagens fiscais, não é um dinheiro que ela pega do lucro dela e bota lá, ela pega dessa emaranhado fiscal que se criou. É razoável que ela faça uma doação a um fundo direcionado a uma obra, ou a um evento, ou a é essa a questão que fica, né? E com quanto tenha sido citado normas inconstitucionais, normas constitucionais, quer dizer, se prevalecer, eu dou ao governo, se o governo construir lá perto de casa um parque, vamos dizer um parque, mas pode ser uma outra coisa, ou eu dou ao governo, que eu também não estou doando, porque depois eu desconto no imposto, e esse fundo vai construir lá perto de casa um centro cultural. Quer dizer, é esta coisa que fica. As normas federais, na verdade, proíbem isto. E, conquanto haja essa confusão sobre a lei municipal permitir, a federal não é uma boa prática. Não é uma boa prática. Espero que o Bradesco entenda que nós não estamos aqui condenando, ele está revelando os jogadores. Mas não é uma prática aceitável que seja direcionado. Eu dou e você me passa aqui num convênio para eu fazer uma obra. É esta a questão. Então, eu estou sintetizando toda a discussão processual que houve, as várias vertentes que houve, lei municipal, lei federal, e chegando à essência da questão. Não é uma prática aceitável. E é por isso que eu acompanho o voto pela irregularidade que a Casa manifestou. Continua em discussão, em votação, aprovado. Agradeço o eminente advogado. E sobre a mesa uma solicitação de sustentação oral com relação ao item 34, de minha autoria. Não, o 46 também. Não, é meu. Mas a proposta de sustentação oral. É que chegou o advogado do 34. Ah, não, desculpa, eu não tinha visto, porque eu estava preparado para relatar mais um aqui. É o item 34, que também chegou o advogado solicitando a sustentação oral. Eu convido o doutor Giancarlo Abreu de Oliveira para ocupar a tribuna. Cumprimento o doutor Giancarlo, defensor, o item 34, sobre minha relatoria. Passo aqui a leitura do breve relatório. Eu vou declinar. Excelência, bom dia a todos, bom dia, Excelência. Eu declino da oportunidade de realizar a sustentação oral. Perfeito. Uma vez registrada a manifestação de declínio do advogado, se me permitem, eu passo, então, ao voto, a leitura do relatório e, posteriormente, ao voto. O item 34 versa sobre embargos de declaração opostos pelo município da Estância Hidromineral de Ibirá,
por Nivaldo Domingos Negrão, em face de decisão, que deu provimento parcial ao recurso ordinário para julgar regular parte das contratações por tempo determinado de docentes realizadas no exercício de 2012 e cancelar a multa imposta ao responsável, mantendo, porém, a negativa de registro dos demais atos, pretendendo os embargantes a uniformização de julgamento pela regularidade, sob a alegação de que seriam idênticas às premissas de todas as admissões. Relatório e voto previamente disponibilizados. Em preliminar, concedido o prazo pelo artigo 67 da Lei Complementar 709/93, eu voto pelo não conhecimento do recurso em face da sua intempestividade, dado que o prazo encerrou no dia 14 de 12 de 2015 e o recurso interposto no dia 16 de 12 de 2015. Pela intempestividade, voto pelo não conhecimento do recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Obrigado, Excelência. Não, não. Esse aqui é o 42. Guararema? Não. 46. 46. Não, esse aqui é o 34. Peraí. Também. Doutor Carlos Eduardo. O item 46, também sustentação oral, solicito a presença do doutor Carlos Eduardo. Excelência, declino da sustentação oral. Também o registro de declínio da sustentação oral. Passo a palavra ao nobre relator, doutor Antônio Roque Cittadini. A contratação de Guararema é com Shark Máquinas. A instrução revela que duas questões, a pesquisa de preço, uma delas foi vencedora, a discussão sobre a questão de adoção de frota padronizada. Houve divergência dos órgãos da Casa, mas eu fico com o julgamento de regularidade e legais as despesas. Apenas proponho uma recomendação para que proceda estudos voltados à conveniência de manutenção de padronização, adotadas medidas administrativas voltadas ao pleno atendimento do interesse público. Esse é meu voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Relato, voltando à pauta, o item 15, relato em conjunto, os itens 15 a 20. Os itens 15 e 16 referem-se a contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura Municipal de Caçapava e a empresa urbanizadora Serviobras Limitada, tendo por objeto obras de infraestrutura urbana para melhorias do sistema viário do município. Lotes número 1 e 2, trata-se também de representação formulada pelo Ministério Público Estadual sobre possíveis irregularidades em contratações promovidas pela mesma Prefeitura, entre as quais as celebradas pelos ajustes ora em exame. O item 17 refere-se a contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura Municipal de Álvares Machado e Luiz Américo Correia, ME, objetivando a aquisição de materiais em construção para obras de conjuntos habitacionais. Em exame, também termo aditivo para reajuste do valor e termo de rescisão contratual. O item 18 refere-se a contrato precedido de pregão eletrônico, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, que objetivou o fornecimento de combustível. Em exame, também termo aditivo para a prorrogação de vigência e acréscimo de valor. Item 19 refere-se a contrato celebrado com dispensa de licitação entre a Prefeitura Municipal de Salto e a empresa Cerâmica Taperá de Salto Limitada, que objetivou a dação em pagamento de bens móveis, tijolos baianos, bloquinhos, cerâmicas e telhas, para quitação de débitos fiscais. O item 20 refere-se
a termos aditivos, a contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e a empresa Plus, Consultório Médico e Terapia Ocupacional Limitada, que objetivou a implantação e manutenção de programa de controle médico de saúde ocupacional, inclusive com o programa de prevenção de recursos ambientais, perfil propriociográfico previdenciário, PPP e CIPA para todos os serviços municipais ativos. Relatórios e votos previamente disponibilizados. As justificativas produzidas nos itens acima relacionados não lograram afastar as objeções suscitadas na instrução. Voto, assim, pela irregularidade das matérias em exame, pela ilegalidade dos atos ordenadores das despesas decorrentes, além da aplicação de multa aos responsáveis no valor de 300 UFESPs, no item 15 e 16 e no item 18. Voto ainda pela improcedência da representação referente aos itens 15 e 16, bem como pelo conhecimento do termo de rescisão referente ao item 17, conforme detalhado no corpo dos respectivos votos. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovado. O item 21 versa sobre termos aditivos e de encerramento referência ao contrato objetivando a execução de transporte escolar firmados entre a Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba e a empresa JM Transportes Limitada. Relatório e voto previamente disponibilizados. A instrução é unânime, favorável, nada impedindo a aprovação das matérias por esta Corte de Contas. Assim, voto pela regularidade dos termos aditivos, bem como pelo conhecimento dos termos de encerramento do contrato. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 22 versa sobre o convênio celebrado entre a Prefeitura de Jaboticabal e a Irmandade de Misericórdia de Jaboticabal, Hospital de Maternidade Santa Isabel, com o objetivo de integrar conveniada ao SUS. Em exame também o primeiro e o segundo termos aditivos do plano operativo. A falha mais grave que incide sobre o ajuste em análise reside no fato de que, expressamente, não foi estipulado o seu valor total, em razão da falta de estimativa de atendimentos. Verifico, entretanto, conforme salientado no relatório e voto previamente disponibilizados, que as internações, o montante a ser repassado pela Prefeitura após a auditagem do DataSUS equivale à tabela SUS e pelos procedimentos de cirurgia eletiva, também após a auditagem, o equivalente das duas tabelas SUS. Para os serviços de maternidade 24 horas, plantões de especialistas no PAN e serviço de radiologia, os valores foram devidamente estabelecidos. Ainda que a ausência do valor do convênio esteja a merecer severa advertência, não posso deixar de considerar que o município não dispõe de estrutura para internações que se trata, no caso de entidade filantrópica, cujas prestações de contas serão apreciadas em processos específicos. O presente processo esteve na pauta da 31ª sessão da segunda Câmara, realizada em 29 de nove de 2015, sendo retirado para análise da questão suscitada na instrução e observada pelo conselheiro substituto Sami Wurman, no sentido de que parte dos recursos teria sido aplicado no pagamento de pessoal de um posto de atendimento municipal. Todavia, consta nos autos que todos os funcionários do órgão são concursados, exceto os médicos plantonistas, que são contratados por intermédio de empresa especializada, mediante processo licitatório. Assim, voto excepcionalmente pela regularidade do convênio dos termos aditivos em análise, com expressa e severa advertência à municipalidade para que estabeleça, em ajustes da espécie, o respectivo valor, ainda que por estimativa, considerando o histórico dos atendimentos efetuados. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 23 a 26. Os referidos itens tratam de comprovação da aplicação de recursos públicos repassados pela Prefeitura Municipal de Jaboticabal à Irmandade
de Misericórdia de Jaboticabal, Hospital Maternidade Santa Isabel, em decorrência de convênio celebrado que objetivou integrar a conveniada ao SUS ajuste que se refere ao item 22, na pauta desta sessão, da seguinte ordem. O item 22, recursos repassados no exercício 2007, no valor de R$ 1.981.403,40. O item 24, recursos repassados no exercício 2008, no valor de R$ 3.621.997,62. O item 25, recursos repassados no exercício 2009, no valor de R$ 2.740.214,78. E o item 26, recursos repassados no exercício 2010, no valor de R$ 2.147.274,25. Relatório e votos previamente disponibilizados acompanham o posicionamento da TJ no sentido da regularidade de todas as prestações de conta em exame, dando quitação aos responsáveis, sem prejuízo das advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos e da ressalva que adiante menciono. No item 26, a regularidade e a quitação são parciais, abrangendo o valor de R$ 1.928.592,72, eis que não foi adequadamente justificada a aplicação de R$ 30.876.000,83. Importância que deverá ser restituída ao erário municipal com a necessária atualização, conforme detalhado no corpo do respectivo voto. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovado. O item 27 e 28 versam sobre representação proposta por Aguinaldo José Corrêa de Campos, comunicando possíveis irregularidades praticadas pela Prefeitura Municipal de Caieiras em concurso público, cujo procedimento e correspondentes admissões estão também em análise. Conforme relatório e voto previamente disponibilizados, acompanha a instrução unânime pela improcedência da representação, bem como pela regularidade do concurso público e respectivas admissões, autorizando o correspondente registro. É como voto. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Também em conjunto, os itens 29 e 30, os respectivos itens versam sobre, respectivamente sobre contas das câmaras municipais de Eldorado, exercício 2013, e de Águas de São Pedro, exercício 2014. Relatório e votos previamente disponibilizados. A instrução é unânime favorável em ambos os casos. Os limites constitucionais e legais foram observados, a execução orçamentária foi equilibrada, tendo sido possível conduzir eventuais falhas ao campo das recomendações, conforme anotado no corpo dos respectivos votos. Voto, assim, pela regularidade das contas em exame, dando a consequente quitação aos responsáveis, sem prejuízo das recomendações consignadas. Voto. Estão em discussão, em votação, aprovado. Também em conjunto, os itens 31 a 33. Referidos itens versam sobre contas das prefeituras de Galha, Timburi e Paraibuna, todas do exercício de 2014. Relatórios e votos previamente disponibilizados, os limites constitucionais e legais foram observados e a execução orçamentária foi equilibrada, tendo sido possível conduzir eventuais falhas ao campo das advertências, conforme anotado no corpo dos respectivos votos. Nesse sentido, observo que a manifestação desfavorável do Ministério Público de Contas decorreu de pequenos déficits, alterações orçamentárias acima da inflação, deficiências no sistema de controle interno, na divulgação de informações e na área pessoal, falhas que a jurisprudência desse tribunal tem relevado, em face de circunstâncias atenuantes presentes nos casos em hora em exame, como o equilíbrio fiscal, os índices favoráveis e a possibilidade de saneamento por medidas já adotadas ou cuja adoção tenha sido determinada, sujeitas à constatação à sua efetividade pelo tribunal, sob pena de rejeição de contas futuras e demais sanções cabíveis. Voto assim, acompanhando a posição unânime da TJ,
pela regularidade das contas em exame, dando a consequente quitação aos responsáveis, sem prejuízo das advertências consignadas. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Item 34, verso... Esse 34 foi votado. Item 35 a 38, a 37. O item 38 será retirado de pauta com retorno automático. Os referidos itens tratam de recursos ordinários. O item 35, interposto por Valdolino Valdir Maria Alves, prefeito à época, em face de sentença que julgou ilegal a contratação por tempo determinado de psicóloga realizada pela Prefeitura Municipal de Monções, no exercício 2012. O item 36, interposto pela CRAISA, Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André, em face de sentença que julgou irregulares as contas da referida empresa pública relativas ao exercício 2008 e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável, superintendente da entidade à época. O item 37, interposto pela Prefeitura do município de Rafar, em face de sentenças que julgou legais contratações por tempo determinado realizados pela referida administração municipal no exercício 2014, exceto a admissão de monitor de informática, em que constatado um acúmulo ilegal de cargos públicos remunerados, e recomendou ao chefe do Poder Executivo local evitar esforços para que tal falha não se repita sob pena das cominações legais. Relatórios e votos previamente disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos conhecidos. No mérito, as razões apresentadas não se mostraram suficientes para alterar o juízo da irregularidade das matérias em exame. Voto, assim, pelo desprovimento dos recursos, mantidas em todos os seus termos as decisões impugnadas. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. O item 39 versa sobre recurso ordinário interposto pelo Instituto de Previdência de Servidores Públicos do município de Buri e, pasme, em face de sentença que julgou irregulares as contas da entidade recorrente relativas ao exercício 2009 e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. Ao relatório e voto previamente disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento do recurso conhecido. No mérito, entendo que as razões apresentadas podem ser parcialmente acolhidas. Conduziram ao julgamento desfavorável às impropriedades reincidentes às contas do Instituto e de acentuada gravidade, como as falhas de escrituração, ausência de compensação previdenciária crescente, déficit autorial e não obtenção do certificado de regularidade previdenciária, compulsão dos autos, especialmente o relatório da equipe de fiscalização, as alegações de defesa inicial, as razões recursais e toda a documentação anexa, concluo que as falhas que ensejaram as reprovações das contas do Instituto estão realmente graves, apesar da notícia de providências no sentido de saná-las, não vislumbro motivos suficientes para reverter o julgado recorrido no tocante à irregularidade das contas. Todavia, entendo que a apenação do responsável pode ser afastada, considerando outros componentes, elementos das contas que se mostraram satisfatórios, como a capacidade de responder pelos eventos, gastos administrativos dentro do limite de 2%, sobre a remuneração total dos servidores municipais, superávit orçamentário que elevou o resultado financeiro do Instituto, além de incremento do saldo patrimonial. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso ordinário apenas para cancelar a multa imposta ao responsável, mantida no mais a decisão recorrida. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 40, solicito a retirada de pauta com retorno automático.
O item 41 refere-se a recurso ordinário interposto Josias Zani Neto, ex-prefeito municipal de Santa Maria da Serra, em face de sentença que, embora julgando legais as admissões realizadas pela Prefeitura Municipal no exercício 2013 para os cargos de motorista, professor de Educação Básica 1, Ensino Fundamental EJA e servente feminino, aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável, ora recorrente pelo fato do município estar, à época das admissões, acima dos limites de gasto com o pessoal previsto no artigo 20 e 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. Relatório e voto previamente disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento do recurso. Conhecido. No mérito, entendo que as razões recursais são razoáveis e, somadas aos demais elementos constantes nos autos, têm potencial para ensejar total reforma da decisão recorrida. Compulsando os autos do processo relativos às contas da Prefeitura Municipal de Santa Maria da Serra, do exercício 2013, observei que o parecer proferido pela Colenda Primeira Câmara deste Tribunal, em sessão de 10 de outubro de 2015, relator, o eminente conselheiro Dr. Dimas Eduardo Ramalho, acatou a manifestação do setor de cálculos da TJ, no sentido de que a apuração da receita corrente líquida do município, à época, não considerou deduções para o Fundeb e, assim, diante do novo demonstrativo de gasto com o pessoal, apurou-se que o Executivo não ultrapassou o limite máximo estabelecido no artigo 20, terceiro B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Logo, não subsiste motivo para a manutenção da penalidade pecuniária aplicada ao recorrente. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso para fim de cancelar a multa aplicada ao recorrente, mantendo-se os demais fundamentos da sentença recorrida. A seguir, concedo a palavra ao conselheiro Antônio Roque Cittadini para relato dos itens 42 a 50. A 47 a 59 da pauta. Já foi uma parte relatada, do 42. Relato item 47, trata-se de contrato celebrado da Prefeitura de Vinhedo e a empresa Litucera, empresa contratação para execução de serviço de limpeza. Os órgãos da Casa falaram todos pela irregularidade e o meu voto acompanha a Casa pela irregularidade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, o item 48 e 49, eu relato em conjunto. Ok. Trata-se de convênio da Prefeitura Municipal de Francisco Morato e o Serviço de Assistência Médica, Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato. Aqui também a Casa falou desfavorável, e o meu voto acompanha a irregularidade apontada no convênio, nos termos aditivos e também na prestação de contas, determinando encaminhamento ao Ministério Público Estadual para suas providências. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 50 é a Prefeitura de Jandira e a Associação Comunitária de Jandira. Aqui também não há melhor sorte. Os órgãos da Casa falam contra e meu voto é pela irregularidade com as providências legais. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, 51, contas da Câmara de Taquarituba, 2013. Aqui a melhor sorte atinge. Apenas algumas recomendações. As falhas podem ser relevadas, julgo regulares, e as recomendações irão por ofício. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 52 trata-se das contas de Oswaldo Cruz. Também aqui a manifestação da Casa foi no sentido favorável. Atendidos os itens constitucionais, as questões remanescentes serão encaminhadas por ofício, as sugestões, e o parecer é favorável das contas de Oswaldo Cruz 2014. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 53 também é a conta de Franca. Aqui, igualmente, a auditoria fala pela regularidade.
Os itens constitucionais estão anotados corretamente e determino apenas algumas correções que deverão ser encaminhadas por ofício. Esse é a conta de Franca, parecer favorável. Aliás, esses são favoráveis e são os mais recentes, porque o que vem por aí não está escrito. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, o item 54 trata-se das contas anuais daqui 2013 de Aguaí. Sebastião Biagio ainda é prefeito de lá, de Aguaí. Eu acho que deve... Pela oitava vez. Oitava vez. 93 anos. E quando eu cheguei no tribunal, ele já era prefeito. É o prefeito mais velho do Brasil, mas bastante dinâmico ainda. Mais do que alguns jovens. Exato. Na verdade, aqui se trata de um embargo de declaração, não há o que se discutir, e eu voto pela rejeição do embargo. Infelizmente, conta rejeitada. Não é a conta, é o embargo dele. Eu estou negando o embargo, declaração. Que está em discussão, em votação, aprovado. O item 55, Prefeitura de Guará, é recurso e irregularidade na contratação de empresa. Aqui a casa toda falou, conhece em preliminar e, no mérito, acompanha o STG pelo não provimento do recurso, mantendo a decisão. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu retiro de pauta o item 56 com reinclusão automática. Retirado de pauta. Inclusão automática. Com inclusão automática. O item 57, aqui é recurso ordinário, sentença que julgou ilegais atos de admissão. Aqui, STG manifestou pelo conhecimento e admitiu que pode se dar provimento aos atos aqui. O meu voto também vai na linha de STG, acolhe e dá provimento para julgar regular os atos de admissão. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Também o 58 é recurso, admissão temporária, igualmente aqui a Casa conhece e dá pelo provimento do recurso, reformando a decisão. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Aqui o item 59 é prefeito de Charqueado, Romeu Antônio Verde. Esse aqui não deve compor ópera. Na verdade, a Casa conhece e, no mérito, eles, embora sejam um contrato julgado irregular, negam provimento e não dão provimento. Portanto, eu acompanho a Casa negando o provimento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Passo a palavra ao conselheiro Antônio Carlos dos Santos para relatar os itens 60 a 83 da pauta. O item 60 cuida de processo instaurado pela Unidade Regional de Registro para analisar 3 contratações efetuadas pela Prefeitura de Itariri em 2013. São as seguintes, as 3 contratações. A primeira, com Rafael Jesus de Oliveira, microempresa, por inexigibilidade de licitação e contrato para aquisição de brinquedoteca e inclusoteca. Segundo a Prefeitura, justificando a inexigibilidade, apenas estes produtos atendiam às necessidades da administração, portanto, objeto único. A segunda contratação foi com a empresa Intersul Transportes e Turismo, por dispensa de licitação, com base no artigo 24, inciso 4 da Lei 866693, com fundamento, então, em emergência e calamidade pública. Contrato e termo aditivo para transporte de alunos foi o objeto. A fiscalização constatou pesquisa de preços apenas para o ensino fundamental, o que não ocorreu para o ensino universitário. A terceira contratação foi com a empresa EDE, Terraplanagem, Pavimentação, Engenharia e Construções Limitada, por meio da tomada de preços, contrato, execução contratual, visando a pavimentação asfáltica, colocação de guias e sarjetas em ruas do centro. Única licitante acudiu ao certame por conta de cláusulas editalícias restritivas.
As 3 contratações possuem falhas graves. A primeira, que trata de inexigibilidade de licitação e contrato para aquisição de brinquedoteca e inclusoteca, não ficou comprovada a singularidade dos produtos que os tornaria únicos disponíveis no mercado. No segundo, a dispensa de licitação, o contrato e o aditamento para o transporte de alunos não se caracterizou a situação emergencial prevista na Lei de Licitações. E o terceiro, a tomada de preços do contrato e o termo aditivo para a execução de serviços de pavimentação asfáltica, edital evidencia condições sem respaldo legal e restritivas à ampla competitividade. O Ministério Público se manifestou pela irregularidade de toda a matéria e eu acompanho, portanto, pela irregularidade de todas as 3 contratações, senhor presidente. O voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. Item 61. O item 61 trata de aditamento e execução contratual referente a ajuste celebrado entre a Autarquia Municipal de Saúde do município de Itapecerica da Serra e a empresa Cliniza, Clínica de Nefrologia de Itapecerica da Serra Limitada, empresa de pequeno porte, visando a prestação de serviços de terapia renal substitutiva. Ministério Público de Contas, após justificativas, pugna pela regularidade do ajuste e eu acompanho, senhor presidente. Voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. O item 62 cuida da licitação e do contrato entre a Prefeitura de Limeira e a empresa Engep Limitada, objetivando a prestação de serviços de manutenção preventiva, reparação e conservação das margens e taludes, bem como limpeza e desassoreamento de córregos e rios do município. Falha notada pela Unidade Regional de Araras, que fundamentou a manifestação desfavorável de ATJ. Habilitação técnica operacional exigiu comprovação de execução anterior correspondente a 50% do quantitativo previsto para todo o prazo de 36 meses do ajuste, em confronto com a súmula 24 deste tribunal. Ressaltou, entretanto, a TJ que restou evidenciada a ampla competitividade e a economicidade da contratação. Portanto, a matéria e análise comporta aprovação. Necessário salientar que a jurisprudência deste tribunal tem rejeitado exigência de habilitação técnica operacional, tomando como referência período de execução contratual superior à vigência dos respectivos créditos orçamentários. Entretanto, como não houve prejuízo à ampla competitividade, uma vez que 6 empresas participaram do certame e a economicidade restou comprovada, a falha pode excepcionalmente ser relevada. Desta forma, eu encaminho o voto pela regularidade. Voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. O item 63 trata de convênio firmado pela Prefeitura de Osasco com a ADC Bradesco, Associação Desportiva, com a finalidade de complementar as atividades desenvolvidas no projeto Núcleo de Formação em Vôlei e Basquete. Matéria que já teve em exame hoje na sessão. Aqui, a primeira diretoria, a primeira DF, acompanhou a execução do convênio e atestou a aderência das atividades desenvolvidas ao objeto social da entidade, ausência de taxa de administração, instalação e pessoal adequados e atendimento médio de 1.378 educandos mês. Parecer ministerial pela irregularidade, ressaltando que a entidade não está qualificada como organização social ou como OCIP. Eu passo ao voto. A questão relacionada à certificação da entidade, como de utilidade pública, restou superada com a juntada do competente certificado. A qualificação da entidade como OS ou OCIP, como reiteradamente decidido por este tribunal, cinge-se à discricionariedade de sua administração. O Estatuto Social da conveniada comprova que ela não possui finalidade lucrativa, bem como demonstra que seu objetivo social é condigente com o objeto proposto pelo convênio. Desta forma, eu voto pela regularidade do convênio.
Pela regularidade, Pela regularidade. vou pedir vista. Peço vista do item 63. Pois não. Item 64. E o item 64, esse eu solicito retirada de pauta com reinclusão automática, senhor presidente. Retirado de pauta com reinclusão automática, o item 64. O item 65 traz o convênio e termo aditivo firmados pela Prefeitura de Rio das Pedras com a Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus, tendo por finalidade o atendimento junto ao serviço de pronto atendimento nos casos de urgência e emergência a todos os pacientes encaminhados pela Rede Pública Municipal de Saúde ou que espontaneamente procurem atendimento. O plano de trabalho proposto não consegue evidenciar a economicidade do convênio em detrimento de sua realização direta. Não há composição de custos, demonstrando que o repasse se sustenta e que também parte do valor serviu para sustentar a entidade Maternidade São Vicente de Paula, ente mantido pela conveniada e que não é parte do ajuste. Termo aditivo comprometido pelo princípio da acessoriedade, instrução pela irregularidade, e eu acompanho. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 66 se refere a contrato e termo aditivo assinados pela Prefeitura de Campos do Jordão, Enamure Videira Limitada, tendo por objeto a capacitação de educadores para o trânsito junto à FUNSET e à FUNDEB. Contratação direta por inexigibilidade de licitação fundada no artigo 25, inciso 2º da Lei de Licitações, serviços técnicos de natureza singular. Unidade Regional de Guaratinguetá consignou que não há justificativas para os preços contratados e tampouco para a alegada notória especialização do contratado. A prefeita responsável solicita dilação de prazo para a defesa e depois informa que tudo que havia justificar já constava dos autos. O Ministério Público, pela ilegalidade dos atos praticados, e meu voto é pela irregularidade da inexigibilidade do contrato e do termo aditivo. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 67 trata da licitação, melhor dizendo, trata da contratação direta por dispensa de licitação, com base no artigo 24, inciso 4º da Lei de Licitações, que trata de emergência e calamidade pública, e contrato celebrado pela Prefeitura de Praia Grande com a empresa Terracom Construções Limitada, objetivando a prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e disposição final em local indicado pela contratada, devidamente aprovada pelos órgãos ambientais. Consignada a emergência por insuficiência de planejamento da Prefeitura, que inclusive executou os serviços diretamente por um certo período. A contratação em exame se deu com a empresa ligada à contratada anterior. Alegações da Prefeitura não têm forças para reverter os apontamentos efetuados pela fiscalização. Então, dessa forma, eu voto pela irregularidade da contratação direta e decorrente contrato, com multa individual de 170 UFESPs ao senhor Alberto Pereira Mourão, prefeito, e ao secretário de Assuntos Urbanos, Katsu Yonamine. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 68 trata da licitação e contrato entre a Prefeitura de Praia Grande e a empresa Refec Construções e Logística Limitada para a pavimentação e drenagem de ruas que compõem a bacia do canal Aclimação. A fiscalização manifestou-se pela irregularidade, a assessoria técnica de engenharia se pronunciou de outra forma pela regularidade. Falhas relevantes impedem o juízo de regularidade da matéria, pesquisa de preços para a formação do orçamento incipientes, em contradição com o artigo 43, inciso 4º da Lei de Licitações, exigência de apresentação de atestado de desempenho, ART, acompanhado da correspondente CAT, do profissional responsável, em desconformidade com as recentes decisões dessa Corte,
possibilidade pelo edital de desclassificação de propostas com base em BDI apresentado em contraposição a reiteradas decisões desse tribunal. Posto isso, o voto é pela irregularidade da licitação e do contrato e propõe a aplicação de multa de 200 UFESPs à responsável, Heloísa Orgeia Gomes Tavares, secretária de Obras, autoridade que homologou o certame e firmou o ajuste. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 69 trata de 3 termos aditivos ao contrato celebrado pela Prefeitura de Hortolândia com a empresa Terra Bela Construções Limitada, objetivando a construção da EMEI Jardim Nossa Senhora de Fátima, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra necessários, licitação e contrato, já julgado regulares por esta Corte. A questão central é que a Prefeitura não conseguiu justificar os acréscimos praticados, embora nos limites legais de 25% previstos na Lei de Licitações. Tais serviços poderiam e deveriam estar previstos inicialmente. A TJ ressalta que os acréscimos totais se mantiveram nos limites de 25% do artigo 65 da Lei de Licitações. Pugna, assim, pela regularidade dos atos praticados. De outra forma, a TJ Engenharia consignou que, insuficientemente detalhado inicialmente o projeto básico, todos os aditivos celebrados foram prejudicados. Pronunciou-se, assim, pela ilegalidade, posição essa que foi acompanhada pela unidade jurídica de ATJ e chefia. Eu passo ao voto. As alegações da origem para justificar os acréscimos praticados não se sustentam. O projeto básico e o orçamento, por constituírem elementos fundamentais para a elaboração de propostas que estejam em consonância com a finalidade administrativa, são itens obrigatórios e que devem constar do edital. A inclusão de itens não previstos inicialmente, como estacionamento, e a decisão por outras alterações desprovidas de qualquer estudo ou projeto que justificasse tais medidas, não encontra fundamento técnico, bem como a prorrogação do ajuste. Diante desse quadro, o voto é pela irregularidade dos termos aditivos em exame. O voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 70 refere-se à prestação de contas referente ao exercício de 2012, decorrente de convênio firmado pela Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, com a Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo, objetivando a prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais. A TJ, endossada por sua chefia, opinou pela regularidade da matéria e aceitou as justificativas apresentadas pela defesa, e eu acompanho pela regularidade. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 71 a 74 em conjunto, senhor presidente. Ok. Tratam das contas apresentadas pelas mesas das câmaras de Paraibuna, de 2012, IEP, de 2014, Saltinho, de 2012, e Taquaritinga, de 2014. Conforme relatórios individualizados previamente disponibilizados a Vossas Excelências, eu voto pela regularidade de todas as contas apresentadas, sem embargo das recomendações constantes do corpo dos votos. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 75, eu solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. Retirado de pauta com retorno ao gabinete, item 75. O item 76 cuida das contas apresentadas pela Prefeitura de Queiroz, exercício de 2014. Órgãos técnicos manifestaram-se de forma favorável. Todos os índices legais e constitucionais foram atendidos, sobretudo aqueles referentes à educação, saúde, gastos com pessoal, de modo que as falhas remanescentes não são suficientes para macular a matéria. Assim, eu voto pela emissão de parecer favorável. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 77 traz as contas da Prefeitura de Corumbataí de 2014. A TJ, com aval de sua chefia, opina pela emissão de parecer favorável. O Ministério Público de Contas entende que as contas encontram-se comprometidas em virtude de déficit orçamentário, principalmente.
As contas analisadas merecem aprovação, posto que os principais aspectos legais e constitucionais que norteiam o exame desses demonstrativos estão em ordem. Observo que a situação orçamentária e financeira da Prefeitura ainda é confortável. O déficit orçamentário registrado no período encontra-se em patamar tolerável por este tribunal. Posto isso, voto pela emissão de parecer favorável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 78 cuida das contas apresentadas pela Prefeitura de Rubiácea de 2014. A TJ, endossada pelo professor Chefia, opina pela emissão de parecer favorável. O Ministério Público de Contas, por sua vez, diante do conjunto de falhas apontadas, em especial das mencionadas no item formalização das licitações e execução contratual, opina pela desaprovação das contas. As contas em exame merecem aprovação, uma vez que todos os índices legais e constitucionais foram atendidos. As justificativas trazidas para as impropriedades anotadas no relatório de fiscalização noticiam o saneamento de algumas e contestam outras. Quanto ao questionamento do Ministério Público de Contas, boa parte foi devidamente esclarecida e aqueles que persistem não ensejam por si só a formação de juízo contrário à aprovação da matéria, mas devem ser analisadas em autos próprios, especificamente no que diz respeito às licitações. Nesse contexto, meu voto é pela emissão de parecer favorável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 79, eu solicito retirada de pauta com reinclusão automática. Retirada de pauta, item 79, com reclusão automática. Itens 80 e 81 em conjunto. Perfeito, ok. São recursos ordinários. O 80 foi interposto por Oswaldo Franceschi Júnior, ex-prefeito de Jaú, em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas e condenou o aristocrata Clube de Jaú a devolver ao erário o importe de R$ 73 mil que recebeu a título de taxa de administração. O item 81 foi interposto pela Fundação de Saúde do município de Americana, Fusame, e por Eduardo José Pereira, ex-diretor superintendente, contra a sentença que negou registro aos atos de admissão de 4 médicos por tempo determinado levadas a efeito no exercício de 2012, com aplicação de multa pecuniária de 200 UFESP ao responsável. Preliminarmente, conheço dos recursos. Conhecido. No mérito, não há o que reformar nas decisões impugnadas. As razões recursais foram insuficientes para reverter o juízo singular. Eu voto pelo desprovimento destes recursos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. O item 82 trata de recurso ordinário interposto por Emilson Couras da Silva, ex-prefeito de Apiaí, em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Professora Elisa dos Santos, no exercício de 2011, e aplicou multa de 200 UFESPs. Fundamentou a decisão recorrida a contratação de pessoal por APM mediante subvenção. Em preliminar recurso, em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, embora se reconheça a regularidade das contas apresentadas, não se reconhece a legalidade da subvenção concedida pela Prefeitura de Apiaí à APM, visto não se admitir que instrumento de fomento seja utilizado pelas APMs para a contratação de pessoal, devendo, portanto, a municipalidade se abster de repassar recursos para esses fins. Em razão dos precedentes dessa Corte, o único ponto que merece reforma diz respeito à exclusão da multa, uma vez que não se comprovou danos ao erário ou aos beneficiários diretos dos serviços prestados. Por isso, o voto é pela procedência parcial do recurso, mantendo-se a irregularidade da prestação de contas, mas afastando a multa. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. E o derradeiro, o item 83, que trata de recurso ordinário interposto pelo senhor José Ademir Infante Gutierrez, ex-prefeito de Teodoro Sampaio, contra a sentença que negou registro aos atos de admissão de agentes comunitários de saúde por tempo determinado, levados a efeito no município em 2009, e aplicou multa de 200 UFESPs. Fundamentou a decisão recorrida a contratação de tais agentes com prazo de vigência vinculado à duração do convênio Programa Saúde de Família.
Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, o apelo comporta provimento. A Lei 11.350 de 2006, em seu artigo 8º, determina que a contratação dos agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias, admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, submete-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, salvo se lei dispuser de forma diversa. Foi o que ocorreu nesse feito, inclusive com a realização do devido processo seletivo. Observo também que outras admissões dessa espécie, levadas a efeito no município, já foram acolhidas por esta Corte. Dessa forma, levando em conta as decisões favoráveis precedentes e tudo que consta dos autos, o voto é pelo provimento do recurso para registrar os atos de admissão e pelo cancelamento da multa. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Esgotada a pauta, concedo a palavra a quem dela queira fazer uso. Consulto o doutor Celso Matuque, Ministério Público de Contas, se deseja vista de algum processo em pauta. Não há interesse do Ministério Público, Excelência. Não havendo interesse, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.